Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico semanal. Agora eu quero saber uma coisa muito séria. Quem mais não via a hora de acabar essa alunação escorpiana, cheia de intensidade e profundidade? Bom, eu já não vi a hora de acabar e agora, meus amigos, acabou! Iniciamos hoje, no domingo, a lua nova em Sagitário, trazendo aí para a gente expansão, crescimento e entusiasmo. Se você gosta de saber os movimentos que acontecem no céu e conhece pessoas que gostam também, já compartilha esse episódio com outras pessoas, porque nós estamos no início de um novo ciclo e se atentar ao que está acontecendo no céu faz todo sentido agora. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Thaís Rosa, sou astróloga, sou terapeuta e esse aqui é o Astrologicamente Podcast. E o Mira do Céu, a gente olha para os movimentos que acontecem no céu e como que eles podem impactar ou trazer para a gente percepções sobre a nossa vida. Existe dentro da astrologia e dentro da vida um princípio chamado princípio da correspondência, que diz o seguinte: assim como o que está em cima é como o que está embaixo. A gente precisa entender que não é sobre o planeta fazer com que a gente seja de determinada forma. Não, não é isso. É que nós conseguimos entender pela simbólica dos planetas, dos movimentos do planeta, as nossas emoções, as nossas sensações, as nossas questões do momento. E com isso a gente ganha clareza. Quando a gente vai para a astrologia buscar alguma resposta, algum entendimento, alguma clareza, a gente ganha poder, a gente ganha percepção. Agora, quando a gente pega a astrologia para justificar os nossos comportamentos, as nossas dificuldades, a gente está se enfraquecendo. Então, a astrologia não serve como um determinismo, como uma justificativa para as nossas mazelas, mas ela traz aí para a gente uma outra percepção sobre as coisas, para que a gente possa, a partir dessa nova percepção, fazer novas escolhas e melhores escolhas, não é mesmo? Então, já te convido também a me seguir lá no thaisrosa.astro no Instagram. Esse episódio também fica disponível no YouTube. Então, se você gostar, conta para mim que eu vou ficar muito feliz. A gente, então, inicia esse domingão com a lua nova em Sagitário. E esses dias eu vi uma fala do meu professor, que é o Ítalo Marcilli, e ele falava como que a gente precisa organizar a nossa percepção de mundo para ter uma vida plena. E me remeteu muito a esse processo pelo qual nós estamos passando agora. Ele trouxe o seguinte, que para a gente conseguir ter uma vida plena, a gente precisa organizar e articular 3 percepções. A primeira delas é o desprezo ao mundo, e isso me remete muito à natureza escorpiana. O que é esse desprezo ao mundo? É a percepção que a gente tem do mundo, é a conclusão que a gente chega, que a gente percebe que o mundo se corrompe, que a matéria ela é transitória, que tudo muda o tempo todo, que algo que fazia muito sentido num dia, no outro já não faz mais sentido, que a gente faz as coisas esperando que elas deem certo, mas muitas vezes a vida não corresponde às nossas expectativas. Ninguém casa pensando que vai separar, ninguém entra num relacionamento achando que as coisas vão desandar ou esperando uma traição, mas isso acontece, isso é da vida. Na vida existem algumas misérias, existem várias misérias, na verdade, mas a vida não é só isso. Mas a gente precisa ter isso em mente, de que as coisas perecem, de que as coisas são transitórias, de que o mundo material no que a gente vive, as coisas são passageiras. A gente não tem uma certeza, a gente não tem, as coisas elas variam, elas são dúbias, então a gente não tem muitas garantias, não é mesmo? Só que só olhar para o mundo sobre esse viés, sobre essa perspectiva, torna a gente uma pessoa nihilista, ou seja, uma pessoa que não se importa com nada, totalmente desapegada. Se isso aqui não vai, se depois que eu morrer eu não levo nada daqui, então eu não vou fazer nada, não vou me comprometer, não vou me engajar. Mas não, o mundo não é só isso. No mundo também tem pessoas amando, também tem pessoas se apaixonando, também tem coisas maravilhosas, a gente evoluindo, a gente vivendo a nossa vida, tentando ser cada dia melhor. Então, tem as nossas histórias. Então, o mundo ele tem essa parte,
das questões serem perecíveis, do mundo ser sempre cambiável, as coisas elas mudam o tempo todo, você tem essa insegurança, as coisas não são como elas deveriam ser, não é mesmo? Não deveria haver, talvez, doenças em crianças, mas isso acontece, talvez não devesse haver guerra, mas isso acontece. Então, eu remeto muito à percepção do signo de Escorpião. Por quê? A gente olha para Escorpião e é justamente essas questões difíceis que a gente evita olhar, que está ali na nossa profundeza, as nossas sombras, as nossas mazelas, até mesmo a transitoriedade das coisas, né? Escorpião fala muito sobre esse desapego, esse abrir mão daquilo que nos faz mal. E aí a gente tem essa ideia da transitoriedade das coisas, da morte, não é mesmo? Escorpião é um signo que está associado à morte. Então, quando ele falou sobre essas três coisas, me remeteu muito a esse processo escorpiano, né? Quando fala do desprezo ao mundo, então é esse olhar para as coisas como elas são, né? Tendo consciência das dificuldades, tendo consciência das nossas sombras, das nossas limitações, dos nossos desejos, né, que muitas vezes nem sempre são os mais elevados. Mas que quando a gente fica preso nesse mundo, nessa visão de mundo estreita, a gente está amputando outras partes que fazem com que a vida tenha sentido. Uma dessas partes é a esperança. A esperança de que todos nós estamos nos encaminhando, indo para algum lugar, com a ajuda divina, com a ajuda de algo maior que nós. É a fé, né? A esperança tem essa relação com acreditar e com se dispor a ir em busca de algo melhor, chegar em algum lugar com a ajuda divina, do universo, né? Que as coisas fluam para a gente. E eu remeto a esse momento a Sagitário, que é essa empolgação, esse entusiasmo, essa ampliação de visão para que a gente possa almejar coisas maiores, almejar coisas mais elevadas. Só que a esperança, sem o desprezo do mundo, sem o cumprimento do dever, que é o próximo item que nós vamos falar, se torna um otimismo burro. É aquela pessoa que não considera a realidade das coisas e acha que tudo vai dar certo, porque ela é o alecrim dourado, só que não é assim. Na vida a gente tem as mazelas do mundo, a gente tem as incertezas, as inconstâncias da matéria, e nós temos que cumprir com o nosso dever. Caso contrário, a gente vive num mundo de Poliana, né? Um mundo fantasioso, um mundo iludido, e a gente se frustra muito. E o terceiro item é cumprir com o seu dever. O ser humano ele está aqui nesse mundo para realizar, para fazer coisas, como a gente age no mundo. Tem coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos pagar nossas contas, nós precisamos cumprir com as nossas obrigações. E se a gente se torna... Porque vamos pensar assim, se a gente tem esse desprezo pelo mundo, se nada disso importa, né? Grande coisa, a gente não cumpre com o nosso dever. Não é mesmo? Porque, que adianta eu vou trabalhar, mas amanhã eu posso morrer, então de que adianta eu me esforçar, de que adianta eu acumular coisas, se depois isso aqui não vai ser nada, não vai servir para nada. Então, o cumprimento do dever, ele põe a gente em ação, em movimento. O ser humano, ele vem para fazer coisas, né? Para se realizar. E se você só fica focada no cumprimento do dever, sem esperança, sem a virtude da esperança, sem o desprezo ao mundo, você se torna uma pessoa utilitarista. Você se torna uma pessoa que só faz as coisas que você precisa, sem ter essa elevação espiritual, sem ter essa percepção real do mundo. E eu associei essa percepção de cumprimento do dever com a energia capricorniana. E a gente pode observar que existe uma sequência, né? Então, primeiro a gente tem essa percepção de que no mundo material as coisas perecem, as coisas morrem, elas deixam de existir, como a gente sempre se acostumou na energia escorpiana. Depois, em Sagitário, depois de passar por esse processo, a gente vai em busca de algo melhor, a gente começa a ter entusiasmo pela vida, fé em algo maior, nossas crenças, nossas verdades, né, trazendo esperança para a gente, isso seria a energia sagitariana. E depois, a gente precisa cumprir com o nosso dever.
Mas se a gente não... Que é uma energia muito capricorniana, né? De fazer aquilo que tem que ser feito, de fazer aquilo com que você se propôs a fazer, né? De cumprir com o seu dever. Só que só você cumprir com o seu dever sem a virtude da esperança e sem o desprezo do mundo, você se torna uma pessoa que só pensa na produção, que só faz o que tem que ser feito. Tu não tem nem juízo de valor, porque, não é para fazer isso, então farei. Pouco importa se isso é certo ou se é errado, você se torna uma pessoa utilitarista, né? Que só pensa no que as coisas servem. O que é uma sombra capricorniana, muitas vezes, né? De ficar tão focado no dever, naquilo que precisa fazer, nas conquistas que ele deseja, que ele perde a sensibilidade para o mundo. Então, quando a gente consegue articular essas três coisas, né, o desprezo ao mundo, a esperança e o cumprimento do dever, a gente consegue dar algum sentido para o que acontece na nossa vida. Claro que isso é algo que requer uma reflexão, uma meditação sobre isso, né? Então, nesse momento agora, é o momento da gente renovar as nossas esperanças, a nossa fé, de ampliar os nossos horizontes através da experiência, como a experiência de descer para o submundo, enfrentar as minhas sombras, me reconectar comigo mesma, me fortalecer. Como que isso me amplia a visão? Quais são as crenças que eu adquiro após essas vivências? Como que eu me posiciono no mundo? Como que eu vou em busca daquilo que eu quero? Sagitário fala sobre essa jornada, e Sagitário tem algo muito comum, assim, que é uma distorção, que é a sensação do saco sem fundo, né? Por quê? Porque sempre quer mais, aquilo nunca é satisfatório, nunca preenche. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com essa energia sagitariana nesse sentido, da gente não perder a noção das coisas, não ir para um lado do exagero, do fanatismo, né? Então, até mesmo de uma certa leviandade, sabe? De não levar as coisas tão a sério, que é, na verdade, essa esperança, sem o desprezo ao mundo e sem cumprimento do dever, que você vira, assim, um otimista burro, né? Você acredita que tudo vai dar certo, que parará. Não, meu bem. Né? Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas funcionarem, você tem deveres, você tem... As coisas nem sempre, mesmo que você faça tudo certinho, vão acontecer como você gostaria, porque o mundo é assim, né? Tem essa volatilidade. Então, durante esse período de lua nova, é o momento da gente plantar a semente. E onde nós vamos plantar essa semente? Qual que é o foco desse momento? Onde está o 9º grau de Sagitário? Ali no seu mapa astral, existe uma área da vida que é banhada pela energia sagitariana. Essa área da vida vai ganhar um grande enfoque a partir de domingo, porque é ali onde você começa a sentir uma vontade de fazer algo. Quando a lua está nova no céu, a gente não tem muita clareza. É um momento ainda da gente estar observando o que a gente quer, quais são os projetos que ressoam com a nossa verdade, como que a gente quer fazer as coisas. E é super interessante porque Sagitário fala sobre esse olhar mais elevado, sobre as nossas experiências, o que a gente tirou daquilo. Então, é um momento da gente pensar sobre as nossas crenças, sobre os nossos valores, sobre a nossa atitude no mundo, se está coerente com aquilo que a gente acredita, ou se a gente verbaliza uma coisa, mas na hora da atitude a gente faz outra. E Sagitário tem uma energia de muito entusiasmo, de muita alegria de que as coisas vão dar certo. Então aproveita para você também se nutrir dessa energia, caso você esteja assim meio... até meio frustrado, meio cansado. 2024 tem sido um ano cheio de desafios, né? A gente vive um ano de Saturno, um ano que exigiu da gente, está exigindo da gente bastante comprometimento, responsabilidade, enxergar as coisas como elas são, né? Esse desprezo ao mundo, a gente vê que um dia a gente tem casa, no outro vem uma enchente, leva tudo embora, aquilo que a gente tinha, e aí? A gente precisa de esperança, né? A gente precisa de esperança, a gente precisa cumprir com o nosso dever. Então, a gente, quando organiza essas três percepções sobre a vida, a gente começa a encontrar um certo sentido naquilo que acontece. Porque a gente não tem a visão do todo. Eu não sei qual que é o impacto que pode ter, de repente, a enchente
a enchente que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né, que foi algo muito marcante para todos nós aqui, eu não sei o impacto qual era o propósito disso que aconteceu, porque eu não tenho essa percepção, né? Nós, seres humanos, temos uma visão estreita, limitada das coisas, então, mas certamente serviu para algum propósito. Pessoas se reconstruíram, pessoas talvez se uniram, pessoas puderam exercer a sua fé, pessoas talvez renovaram a sua fé, enfim, N coisas podem ter acontecido. É fácil? Não, não é. É gostoso? Não, não é. Mas é da vida, né? Então, quando a gente consegue articular essas 3 questões, a gente vai ganhando sentido no que acontece. E esse é o momento da gente fazer essa renovação de fé, de esperança, de olhar para um outro horizonte, ter novos insights, novas percepções do que a gente quer viver e experimentar na nossa vida. Na segunda-feira, a gente tem Mercúrio retrógrado em Sagitário, né? Mercúrio está fazendo esse movimento de retrogradação, pedindo aí para que a gente revise, revisite, reanalise a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente conceitua e interpreta as coisas que acontecem, as nossas experiências de vida, qual é o significado e o sentido que nós damos para elas, e está fazendo um trígono, que é um aspecto super favorável, com Quíron, que está em Áries. Quíron fala da nossa ferida, então pode ser que seja um momento de cura, um momento de cura pessoal, ou de cura de alguma pessoa que está perto de você. Talvez seja um momento em que você perceba o curador que existe dentro de ti, que você entre em contato com essa sabedoria ancestral que te habita, e você consiga transcender algumas questões com relação à sua autonomia, à sua independência, à sua capacidade de ação no mundo, a sua capacidade de autodeterminação. Então, é um movimento muito forte em prol dessa liberdade, né? Dessa capacidade de agir conscientemente de acordo com a sua verdade, né? Com aquilo que você realmente acredita. E se manter fiel, porque às vezes a gente sabe de algumas coisas, né? Mas a gente não consegue agir dessa mesma maneira. Então, talvez agora seja um momento da gente curar algumas crenças, algumas questões que nos impedem, às vezes, ou que nos afastam de agir de acordo com aquilo que a gente deseja e que a gente acredita. Vênus em Capricórnio na segunda-feira também faz um trígono com Urano em Touro, ou seja, a segunda-feira é um dia cheio de aspecto positivo para que a gente construa, para que a gente amplie o nosso olhar e para que a gente consiga romper com padrões do passado que nos afastam da prosperidade, que nos afastam da realização, que nos afastam do prazer no cumprimento do nosso dever. Né? Por quê? Porque a Vênus está em Capricórnio trazendo aí para a gente aquela satisfação, aquela sensação de bem-estar quando a gente é capaz de ser responsável, de cumprir com aquilo que a gente se propõe. Tem coisa mais gostosa do que chegar no final do dia sabendo que tu fez aquilo que tu devia fazer? É uma delícia, não é mesmo? Então, isso vai estar mais evidente, fazendo um trígono com Urano, talvez você saia de lugares que faz com que você se auto-sabote. Por quê? Porque Urano é um planeta que fala dessas reviravoltas, desses plot twists. Então, em um bom aspecto com a Vênus, é um momento de mudança. É um momento de você conseguir trocar hábitos que estão há muito tempo arraigados. Então, aproveita esse momento. E hábitos relacionados ao quê? A como você se relaciona com a matéria. Com o seu corpo, com a sua alimentação, com o seu dinheiro, com o seu trabalho. Então, observa na sua vida como estão essas questões, né? Como que você está lidando com o seu trabalho, com a sua energia, como você está gerindo o seu tempo, você consegue estabelecer prioridades, porque é um ótimo dia para você olhar para isso, é um ótimo dia para você olhar como as coisas estão, fazer esse levantamento e começar a pensar em como você gostaria que elas fossem. Pensando ainda que nós estamos numa lua nova, esse é o momento de você projetar, de você observar, de você estruturar e planejar o que você quer plantar na sua vida. Quais são os projetos que ressoam com você? O que você quer iniciar na sua vida? Na quarta-feira, dia 4, nós temos 3 trânsitos importantes. A gente tem Sol em Sagitário fazendo uma quadratura com Saturno. Então, as quadraturas, elas são aspectos tensos, então o Sol em aspecto tenso com Saturno mostra aí para a gente
quais são os deveres que nós precisamos cumprir para poder chegar onde a gente deseja. Talvez a gente se sinta muito limitado, talvez a gente sinta que a gente não tem os recursos necessários para conseguir ir em busca daquilo que a gente realmente quer. Talvez venha uma sensação de incapacidade, de limitação, mas é justamente para que a gente possa olhar as coisas como elas são, com um pezinho na realidade ali e ter a maturidade suficiente e conscientemente escolher, porque às vezes a gente escolhe algo, mas a gente não age conforme essa escolha. Então, assim, tudo bem, você quer aí emagrecer, mas está sempre comendo o seu docinho, vive faltando na sua academia, não está fazendo o seu cardio, ok, mas o resultado não vai vir do jeito que você deseja. Seja realista, né? Então, esse movimento na quarta-feira traz muita gente para a real, né? Você precisa cumprir o seu dever, você precisa ter esperança e você precisa ter em mente que o mundo é perecível, né? Desprezível. Então, quando você organiza essas três percepções, você consegue encontrar sentido. Então, na quarta-feira nós também temos Mercúrio retrógrado oposição, fazendo uma oposição a Júpiter, né? Em Gêmeos, a gente está ali com uma oposição no eixo do saber, no eixo do conhecimento, no eixo da expressão das nossas ideias. E a gente tem Júpiter, que é o planeta regente de Sagitário, fazendo uma oposição com Mercúrio, que é o planeta de Gêmeos, regente de Gêmeos. Ou seja, a gente tem uma oposição bem marcada por essa sensação de talvez não conseguir expressar as ideias, não conseguir agir no mundo ou se movimentar no mundo de acordo com os nossos valores mais elevados, de acordo com aquilo que a gente pensa. Então, por mais que eu acredito, por exemplo, assim, na comunicação não violenta, na hora do calor da emoção, eu falo algo, depois eu me arrependo, então pode ser um movimento muito nesse sentido, ainda mais pensando que a gente está com Mercúrio retrógrado, pode ser que isso fique muito à flor da pele, assim, desentendimentos na maneira de você se expressar, de você colocar a sua ideia, as suas necessidades no mundo. Então, fique atento, tenta colocar tudo em panos quentes, mas trazendo ali tudo muito esmiuçado. Se você já sabe que esses movimentos de Mercúrio retrógrado, eles trazem aí um certo desconforto, se antecipa, porque pode ser que com essa oposição isso fique ainda mais evidente, né? Nossa incapacidade, às vezes, de expressar e de se posicionar e de agir conforme os nossos valores, ou então até mesmo uma sensação de que quem sou eu para falar sobre isso, porque eu ainda não consegui alcançar esse estado, né, daquilo que eu estou falando. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela disse assim, caramba, eu com as minhas pacientes falo tanto sobre o luto, né, e eu sei disso cognitivamente, eu entendo que é só uma passagem, né, a gente não deixa de existir e tal, mas perdi minha avó, perdi meu cachorrinho e foi tão doloroso, né? Parece uma incoerência, aquela sensação de síndrome da impostora, mas não, isso só mostra que você é um ser humano também, que você tem as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, seus sentimentos, tá tudo certo, né? A gente acaba se julgando pela nossa forma de se relacionar com o mundo e não, esse lugar de julgador não agrega, não constrói. Né? E embora eu esteja falando isso para vocês, já deixo isso muito claro que eu faço isso comigo mesmo o tempo todo. Mas quem sabe quanto mais a gente pensa sobre isso, quanto mais a gente reflete sobre isso, conversa sobre isso, isso diminui a força, não é mesmo? Na quarta-feira a gente tem Vênus em Capricórnio, fazendo um sextil com Netuno em Peixes. Sextil já é um aspecto mais leve, né? Mais fluido, trazendo aí talvez um equilíbrio para essa quadratura e oposição que acontecem nesse mesmo dia. Vênus em Capricórnio, trazendo esse aspecto com Netuno, que é o planeta da conexão espiritual, que está no signo de Peixes, que é um signo que fala do amor, da empatia, da compaixão, do perdão, da cura,
né, da transcendência, de você transcender o seu ego, Netuno vai trazer aí para a gente talvez uma fé, uma espiritualidade, uma conexão com algo maior. E é um momento muito. Se tiver muito tenso esse dia para você, faça uma oração, faça um ritual que para você faz sentido. Né? Tem pessoas que gostam muito de tomar um banho de sais, fazer um escaldapés, colocar um mantra que você goste, para que você possa se fortalecer espiritualmente. Porque não está separado, né? Mesmo quando você se fortalece espiritualmente, você é convidado também a se fortalecer materialmente, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Então, é um movimento de você conseguir fortalecer essas questões. Inclusive, ótimo dia, se você quer começar a fazer uma yoga, faça uma yoga nesse dia, porque vai trazer bastante... por que eu estou dizendo isso? Porque Vênus em Capricórnio fala sobre esse movimento do corpo, né? Capricórnio fala do nosso corpo, da nossa matéria, né? Daquilo que a gente tem, né? Do que é concreto. E Netuno já vai falar do transcendente, né? Vai falar daquela coisa sutil. E a yoga, ela tem essa união do corpo, o movimento do corpo, impactando tanto o emocional quanto o espiritual. Ela tem essa proposta de unir tudo isso dentro de uma prática, não é mesmo? Então, é um ótimo momento para isso. Tem pessoas, eu, por exemplo, gosto muito de correr, e na corrida, quando eu começo a entrar no ritmo, eu percebo essa conexão de corpo, mente e espírito, né? Então é como se fosse ali um momento de meditação, como se fosse um momento de integração. Mas para isso, eu preciso estar sem música. Normalmente isso acontece quando eu estou sem música, percebo a minha respiração, percebo o meu corpo se movimentando, e aí eu vou entrando num ritmo e aquilo parece que o meu corpo anda sozinho, né? Quem corre já deve ter sentido isso alguma vez. Na sexta-feira, no dia 6, nós temos conjunção de Sol e de Mercúrio em Sagitário. Então, a nossa mente vai estar muito mais afiada, a gente vai estar percebendo as conexões que a gente faz, quais são as associações que nós fazemos e como que a gente dá significado para isso. E como nós estamos vendo Mercúrio retrógrado, talvez a gente vá revisitar e vai repensar sobre essas conexões, sobre essas associações. Será que eu preciso sempre associar o trabalho ao sacrifício, o trabalho a não estar com a família, ou então ter um relacionamento e não ser bem-sucedido no trabalho? A gente faz associações o tempo inteiro, só que a gente não percebe. Então, na sexta-feira talvez seja um bom dia para você observar como que você está organizando o seu pensamento e o que surge dessa organização. Qual é o reflexo disso na tua realidade? Porque a tua realidade ela é um reflexo exato daquilo que você pensa e acredita. Então, se você quer mudar a sua realidade, você precisa mudar a forma como você pensa. Então, é um excelente momento para você fazer isso. Por quê? Porque nós vamos estar propícios a isso. Né? É como se o céu favorecesse esse momento. Nesse mesmo dia, a gente tem a retrogradação de Marte. Marte, ele entra no movimento retrógrado no dia 6, na sexta-feira. Então, ele tem esse movimento de andar para trás, esse movimento aparente, do 6º grau de Leão ao 17º grau de Câncer. Ele vai ficar retrógrado até o ano que vem. Ou seja, nós vamos passar a virada do ano com Marte retrógrado, até o dia 24 de fevereiro. Então, qual é o convite da vida? Que a gente repense as nossas ações. Que a gente repense a maneira como a gente está se enxergando, se as nossas ações refletem ou não a nossa essência, se nós temos ações que são egóicas ou são ações generosas. Marte é o nosso guerreiro interno, fala da nossa coragem. Como que a gente tem lidado com isso? Como que a gente tem tomado decisões? Elas são pautadas na nossa essência? Ou são decisões condicionadas pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças inconscientes, né? Então é um movimento de a gente olhar para as nossas atitudes no mundo, como que a gente está se posicionando, qual que é a nossa postura. A nossa postura é de poder, de dar autonomia para as pessoas escolherem o que elas querem,
Ou é uma atitude autoritária, totalitária, que é uma sombra de leão? Qual é o teu tipo de liderança? Como que você se lidera na vida? Esse é um movimento da gente refletir sobre isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adorei fazer esse episódio, porque eu acho que eu consegui unir outros saberes que eu tanto gosto, que eu tanto estudo, e trazer isso um pouquinho para vocês, para que a gente possa cada vez mais viver a astrologia de uma forma mais prática, de uma forma mais palpável, porque às vezes a gente fica muito na abstração e aquilo fica muito interessante, mas a gente não sabe muito bem o que fazer com aquilo, né? Então, um beijo grande, uma excelente semana para vocês, uma excelente lua nova, que a gente possa sempre alçar voos maiores e mais elevados. Uma boa semana.